Na Assembleia de Minas e no Congresso Nacional em Brasília, acabou o recesso parlamentar. E o mundo político aguarda uma série de acontecimentos importantes para agosto. A oposição no Estado, por exemplo, espera com ansiedade que o Superior Tribunal de Justiça decida por receber a ação penal contra o governador Fernando Pimentel, o que pode, em tese, tirá-lo do jogo eleitoral. Sobre esse e outros assuntos que vão movimentar a cena política, conversa comigo o jornalista e colunista político Orion Teixeira, que é do portal BHZ e da Band News. Bem-vindo, Orion. Obrigado, Vivi. É um prazer estar com você. Orion, a história do governador é só parte do que pode afetar 2018, né? Na verdade, os caciques tucanos também têm problemas com a justiça, com denúncias e processos, são denúncias e processos contra Pimentel, contra Aécio e contra Anastasia também, né? Apesar de ser menos citado, mas ele também é alvo de processo no Supremo Tribunal Federal. Como que isso pode afetar, impactar o jogo eleitoral de 2018? Você vê como é que é a política, né? É aquela nuvem do Magalhães Pinto, né? Porque o governador Fernando Pimentel teve um tempo que ele ficou na linha de tiro o tempo todo. De uma hora para outra, os tucanos é que ficaram nessa linha de tiro e aliviando a situação política para o governador Fernando Pimentel, que hoje ele praticamente não tem um contraponto, não tem uma oposição em Minas Gerais. Ele está sozinho, está surfando sozinho na política aí, e só mesmo o STJ, como você disse, o Superior Tribunal de Justiça, poderá tirá-lo do jogo. Existe uma denúncia contra ele feita pela Procuradoria-Geral da República, apresentada ao STJ, que ainda não foi aceita pelo Superior Tribunal de Justiça. Que é baseada na Operação Acrônimo, né? Exatamente, que ele é acusado de corrupção passiva pelo período em que ele foi ministro do Desenvolvimento Econômico de 2011 a 2014. Favorecimento para empreiteiras e ser favorecido por isso também. Pois bem, essa denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República, mas até hoje ela não foi apresentada, não foi aceita pela Corte do Superior Tribunal de Justiça. Ela pode até não ser aceita. Não sendo aceita, o caso é arquivado por aí. Sendo aceita, ele pode se tornar réu mantendo-se no cargo. Ou seja, ele poderia continuar governando e até mesmo disputar a reeleição no ano que vem. Então, portanto, o governador Fernando Pimentel, enquanto esse potencial candidato, ele é muito forte, favorito por estar ainda no comando da máquina estadual. Só fazer aqui um parênteses, essa pergunta ela é muito significativa e a gente faz porque quando a gente escuta a oposição aqui, a gente, sempre que eles começam a responder sobre 2018 e a perspectiva de enfrentar o governador Fernando Pimentel, há um sobre o julgamento que o Superior Tribunal de Justiça deve fazer, se vai acatar ou não a ação. Exato. Eles estão muito nessa expectativa, que ele seja tirado do jogo, porque aí o jogo é outro. Não é o controle, não é político, né? Passa a ser jurídico. Exatamente. Né? Então, quer dizer, o governador tem esse problema jurídico e, naturalmente, ele vai ter outro problema político à medida que ele precisa de convencer o eleitorado de que ele precisa de mais 4 anos para fazer o que ele não conseguiu fazer até agora. As condições econômicas não são favoráveis e o Estado não conseguiu realizar aquele conjunto de promessas feitas, apresentadas por ele durante a eleição. Enfim, agora o problema dele é jurídico, paralelamente ele vai trafegando aí na administração para que 2018, o último ano dele, ele possa mostrar algum resultado que convença esse eleitorado de votar nele novamente. Agora, você disse que ele está surfando sem oposição, Exato. Não é? Até mesmo na Assembleia Legislativa aqui, a gente percebe que quase tudo que vem... Uma base muito sólida. Exatamente, está só crescendo essa base, até mesmo infiltrando na oposição. Ele está conseguindo um apoio maciço aqui dentro, quase todos os projetos dele foram aprovados. Então, se dependendo dessa governabilidade, dessa viabilidade desses projetos, se os projetos forem viáveis, execuíveis, ele vai conseguir um resultado melhor no ano que vem. As fragilidades, o fato de Aécio Neves estar sob denúncia, agora, por exemplo, com a expectativa de um novo pedido, né, uma nova decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido de prisão da Procuradoria-Geral, isso facilita para o governador? Anastasia também, ainda que o senador Aécio Neves não seja, por exemplo, condenado, né, como ele está ainda numa fase de inquérito, fase inicial ainda que não seja preso, conforme pediu aí o Procurador-Geral da República, não seja afastado também, a situação dele ficou muito grave, a reputação dele caiu muito, a popularidade dele, a credibilidade. Hoje é o terceiro político mais rejeitado no país, depois de uma pesquisa aí que tem Temer,
Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, e Aécio Neves como os mais rejeitados entre o conjunto aí dos políticos que estiverem envolvidos com esses malfeitos, né? Uhum. Agora, você falou de uma base, né, uma base sólida que hoje ele conseguiu aprovar projetos que são considerados importantes até para que ele mostre algum resultado do governo. As ferramentas estão sendo dadas a ele que ele pediu, exatamente, né? Que ele alega que não teve condições, né? O Estado em situação econômica grave não teve condição de fazer muita coisa. Da agora para frente teria condição de resolver a folha de pagamento ou pelo menos minimizar. Isso é fundamental, né? Isso é um indicador de saúde financeira do Estado, quer dizer, ou seja, há estabilidade ou não, né? E, quer dizer, isso seria um aceno para um período um pouco melhor. O clima, essa base que ele construiu aqui, que você disse que está inclusive mais ampla, pode ser a base que vai formar uma aliança em torno do nome dele, ou por outra, não. A disputa eleitoral pode fazer essa base rachar. Quais são as perspectivas nesse sentido? Olha, nesse momento, a gente vê claramente isso no Congresso Nacional também, que esses deputados, esses parlamentares, estão desorientados, desesperados, buscando uma forma de viabilizar o quê? A própria sobrevivência, quer dizer, a reeleição, a renovação do seu mandato. Então, nesse momento, é importante estar aliado ao governo, como fazem lá em Brasília com o presidente Temer e aqui com o governador Fernando Pimentel. Porque, a partir dessa aliança, eles conseguem obter melhorias, benefícios, obras, emendas parlamentares que levem benefícios para a sua base, para fidelizar a sua base. Então, eles precisam desse resultado, mostrar resultado perante a base. Eles buscam exatamente. Agora, na hora do voto, naturalmente aí vai depender das condições políticas do momento, se o governador tiver realmente favorito ou não, se aparecer um outro nome alternativo aí que possa crescer politicamente, o deputado não vai ter dúvida de se aliar àquele que trouxer, lhe der melhores chances de reeleição. É um pouco cedo também para dizer se o governador vai conseguir chegar favorito, né? Lá. Né? E hoje é um momento de incerteza que nós vivemos aí, que é uma soma de indefinição com incertezas rumo ao desconhecido. Então, agora, temos que aguardar. Agora, o PMDB, ele é um ator importante dessa cena, né? Qual o PMDB, né? Porque pois é, justamente, o PMDB nacional é um, o estadual eu ia falar, falando do Estado, nós estamos falando do PMDB estadual principalmente, mas o PMDB estadual também é fracionado. Também tem seus, digamos, seus titulares, né? Pois é, parte do PMDB que está sob a liderança de Adalclever Lopes, que é o presidente, o deputado presidente da Assembleia, e que tem uma queda de braço interna dentro do partido com o vice-governador e presidente estadual do PMDB mineiro, Antônio Andrade. Exatamente. E você acredita que essa disputa pode ir à convenção? Porque há quem diga também que ninguém tira Antônio Andrade da presidência do partido. Essa disputa, como você disse, é um duelo entre eles, mas quem está perdendo esse duelo é Antônio Andrade, apesar de ser o presidente estadual do PMDB e o vice-governador do estado. Como o vice-governador, ele está rompido com o governador, portanto, e também isolado politicamente. Dentro do PMDB também já foi isolado. Ele não está com o comando, ele não tem, por exemplo, a maioria do diretório, a maioria da executiva. Esse comando hoje, essa liderança informal é feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adalclever Lopes, que tem essa influência sobre o partido em Minas Gerais e tem também influência sobre o governo de Minas Gerais, de quem ele é o principal aliado aqui na Assembleia. Agora, contra esse argumento, dizem que a executiva ela é formada principalmente pelos mandatários, não é isso? Por quem tem mandato, os deputados estaduais, federais e exatamente. Tal. Mas que, de fato, Antônio Andrade teria penetração no interior e nas cidades, nos PMDBs do interior do estado. Até que ponto isso é fato? É um pouco burocrático isso, porque o Antônio Andrade conseguiu agora a renovação do seu mandato por mais 12 meses por meio do Diretório Nacional. Isso foi um acordo que foi feito no dia 12 de julho passado, quando o PMDB fechou questão em votar a favor de Temer no Conselho de Constituição e Justiça, quando ele venceu aquele relatório do Sérgio Sveiter, né? Então, a partir dali, todos os diretórios estaduais foram renovados, incluindo o de Minas Gerais. Então, Antônio Andrade, ele pode continuar presidente até outubro do ano que vem. Ou seja, já passou o período eleitoral, todas as definições desse jogo político para as eleições de 2018. Antônio Andrade tem um pensamento diferente do conjunto ou da maioria do PMDB hoje aqui de Minas Gerais. Ele não conseguirá fazer o que ele pretende. Ele defende candidatura própria, mas flertando com os tucanos. Já o Adalclever pretende reeditar, pretende defender internamente a reedição da aliança do PMDB de hoje
com o PT do governador Fernando Pimentel. E há quem diga que ele pode sair como vice de Fernando Exatamente. Pimentel, O Senado né? O Senado está tão favorável, sem esse outro lado, contraponto de riscos, que Adalclever, que tinha um pensamento de ser deputado federal na próxima eleição, ou talvez ao Senado, pode vir a se candidatar a vice-governador. Falamos aqui sobre a falta de oposição, existe uma incógnita no lado dos tucanos, porque o senador Antônio Anastasia, que foi governador também aqui em Minas Gerais como Aécio Neves, saiu daqui bem avaliado, continua ainda com uma boa avaliação e poderia ser o grande nome do PSDB para essa disputa, mas ele pessoalmente tem batido o pé de que não aceita essa candidatura. Isso há bastante tempo, inclusive, não é de hoje que ele fala que não aceita disputar. Ele disse uma vez que não seria governador pela primeira vez, depois disse que não seria senador, enfim, ele já foi governador, senador. Acreditamos que dessa vez ele esteja realmente assim, decidido, determinado a não se envolver novamente numa disputa como essa, diante do cenário nacional e do desgaste que vem sofrendo os tucanos aí, com esse formato, com essa prática política, esse financiamento, do jeito que foi feito aí, montado nessa combinação empreiteira, partido, enfim, isso aí trouxe muito desgaste para os políticos. E o PSDB, o PSDB mineiro sofre um desgaste que é anterior a 2014. Né? Ele sofre perdas, tanto é que em 2014 isso aparece nas derrotas que sofreu. Não é? Então ele vem acumulando mais essas denúncias, esses escândalos. Agora, de qualquer maneira, é claro que esse campo político se movimenta, né? E coloca outros nomes, leva em consideração o nome de Diniz Pinheiro, que já foi presidente da Assembleia. E já foi do PSDB também. Já foi do PSDB. Hoje é do PP, exatamente. Mas parece que não vai disputar pelo PP. Não definiu o próprio partido ainda. Então, exatamente. Quer dizer, é uma definição há quem diga que ele está de volta para o PSDB como uma forma de viabilizar uma alternativa. Não sei, que o partido não me teria. parece que essa seria a inclinação dele. Acho que vejo muito mais para o lado do Democratas, o DEM, né? Ou até mesmo um partido ainda, talvez um PSD, pouco ainda conhecido do grande público. Né? Mas nesse campo político, ele está dentro do mesmo campo político. Ele teria chance de ser candidato? Ele teria densidade para entrar nessa disputa? Olha, enfrentar, chance por de ser exemplo, candidato todos têm, governador? né, até que se prove o contrário. Né? Precisa ter um partido, precisa ter em condições políticas, ser maior de 18 anos. Agora, enfim, a trajetória política de Diniz Pinheiro o credencia a disputar um cargo nessa dimensão. Não sei se ele tem densidade eleitoral para isso. E também falta ali o partido para que dê a ele essa capilaridade. Por isso ele está viajando tanto ao interior. E temos também o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, do PSB, tem seus problemas internos de comando no partido. Não sei se ele conseguirá, porque na eleição municipal ele não conseguiu sequer ter um candidato próprio, apresentar um candidato. Então, politicamente, faltaria a ele também essa capacidade de articulação entre os políticos. De qualquer maneira, são nomes que podem disputar o Senado. E tem um nome mais forte ainda do que todos eles, né? É aquele desconhecido que nós vamos ter que aguardar chegar, porque esse nome pode vir ser surpreendentemente uma aventura política, aí, como tem acontecido, porque as novidades na política, né, desde a última eleição municipal, nós tivemos Dória em São Paulo, Alexandre Calil aqui em Belo Horizonte, enfim, nomes que não estavam digamos, no cardápio eleitoral e surgiram com uma grande surpresa em nome dessa renovação que todo mundo reclama na política. Alexandre Calil, Rodrigo Pacheco, quem mais? Tem mais um nome. Quem mais? Vai ver aqui na minha cola para lembrar. E o próprio Janot, Rodrigo Janot, que é o Daqui a pouco você vai falar em Joaquim Barbosa, Sérgio Moro. Não, eu estou falando de Minas Gerais. Joaquim Barbosa é mineiro, você sabe, né? Não, mas ele não é cogitado, ele é cogitado à presidência, ele não é cogitado ao governo do Estado, né? Como é que você vê esses nomes aí nesse cenário, né? De campo político mesmo. Calil não se aliou, né? Não se alinhou, nem se aliou aos tucanos, ao PSDB, ele correu por fora. Né? Teve uma aliança forte com o PT, mas não foi uma aliança pública explícita, nem foi necessária, até porque o PT tinha um candidato. E para Calil, ele, como muitos outros candidatos, tem um caso de um prefeito de Diamantina, por exemplo, Juscelino Brasiliano, ele fez uma grande aliança, mas combinou, ele é do PMDB, inclusive, combinou com os políticos de não os tê-lo no palanque, não deixou nenhum deles subir no palanque, combinou, acertou isso com eles, porque aquele momento era de rejeição aos políticos. Logo depois que venceu a eleição, ele buscou, pouco a pouco, envolver novamente a classe política na sua gestão da administração e até mesmo no cenário político local.
Alexandre Calil também não está fazendo nenhuma queda de braço com os políticos Exatamente, ao contrário, está uma boa aliança com a Câmara Municipal, buscando a sua tranquilidade e governabilidade política, já que ele não tem muita paciência com esse jogo. Né, Agora, dos outros nomes que eu citei, o Rodrigo Pacheco foi um nome lembrado, ele acabou fazendo no segundo turno de 2016 uma aliança com o PSDB, né? Enfim, ele pessoalmente, não o PMDB, mas ele é do PMDB, mas acabou se aliando ao PSDB. E agora ele é citado, ele é presidente da CCJ na Câmara. Que julgou o Temer em primeira Isso, ficou em evidência nos últimos tempos, e ele é citado aí como um possível candidato que poderia reunir esse campo da oposição. O que você acha? É um candidato aí do desejo de muitos partidos que estão sem rumo, né? O Rodrigo Pacheco é bem articulado, tem um bom discurso, é inteligente, é novo na política também, tomou gosto pela coisa, tanto é que ele participou dessa eleição para primeiro turno em Belo Horizonte, perdeu, no segundo turno já estava com outro candidato, enfim, ele quer participar, agora está na CCJ, quase foi ministro da Justiça no governo Temer também. Apesar de ser um estreante, né? Exatamente, então o risco do estreante é de ter muita pressa, né, nessas articulações políticas, mas ele é um nome que está aí, disponível, e falta a ele um partido. O PMDB não será o partido dele, não vai lançá-lo a governador. Ele tem que buscar rapidamente esse partido para que ele possa se viabilizar e apresentar-se aí ao eleitorado como um nome viável, já que ele realmente é uma pessoa nova, do cenário novo, possa ter um discurso, uma promessa, um projeto novo também. Seria uma aliança, seria uma solução para os tucanos? Eu acredito que não. Os tucanos, no momento, eles não têm solução. Eu acho que é preciso aguardar um pouco mais, a decantar essa poeira política, essa crise política, para ver como que... eu acho que o PSDB, no momento, perde o protagonismo político. E Vittorio Medioli? Ele é lembrado também como... Ele é o prefeito de Betim, né? Ele se encaixa nesse perfil também de o novo na política, o empresário bem-sucedido que deu certo no mundo empresarial e agora está na política. É preciso dar um tempo... Apesar de que isso não é fato, né? Um tempo a ele, porque realmente... Vittorio Medioli é antigo na política. Né? Gerenciar uma empresa é diferente de gerenciar uma prefeitura, como ele está gerenciando Betim agora. É preciso, então, dar esse tempo para que ele realmente viabilize e mostre que ele é capaz de fazer um modelo bem-sucedido para Minas Gerais, conforme deu certo em Betim. Vamos falar um pouquinho de política nacional, senão não dá tempo. Né? Nós estamos na véspera da votação da denúncia do plenário da Câmara, votar a denúncia contra o Temer, se vai ser aceita, se ela pode continuar, se o Supremo Tribunal Federal pode dar continuidade, decidir se aceita ou não essa denúncia. O presidente, ele apareceu na pesquisa de opinião mais recente com mais de 90% de desaprovação. Apesar de que essa é uma decisão tomada dentro da Câmara, é tomada por quem tem mandato e tem voto. Qual que é a sua avaliação, né, dessa votação? São favas contadas? Temer Eu acho que o Temer, nesse momento, está dependendo da oposição para se salvar. Como? Da oposição? A oposição não vai votar nele, com certeza não, mas ela precisa estar presente no plenário. Se ela não estiver presente no plenário, ela estará obstruindo lá fora do plenário para que não dê o quórum mínimo de votação, que é de 342 votos, um quórum alto. Assim como é também alto para a oposição derrubar Temer no plenário. Enfim, Temer hoje deve ter de 200 a 250 votos favoráveis, número suficiente para poder derrubar o pedido do Supremo para julgá-lo, Supremo Tribunal Federal, para julgá-lo por corrupção passiva, conforme denunciou a Procuradoria-Geral da República. Mas para acabar com essa história, para enterrar esse processo, Temer precisa que a oposição seja presente no plenário, para conferir 342 votos, enfim, aí ele colocar os 200 votos dele, 250, porque precisa apenas de 172 votos. Mas para que a votação comece, ele precisa que a oposição dê presença física em plenário, caso contrário, ele não conseguirá. Se a oposição quiser apenas derrotá-lo mais ainda, é só não dar presença, obstruir a votação, que o tema vai continuar sangrando por mais um dia, 2 dias, uma semana, mais pesquisas vão chegando, possivelmente novas denúncias, enfim, o quadro é de dificuldade. Se ele conseguir aprovar, acredito que ele vai conseguir, tendo o quórum necessário, ele vai conseguir os votos também necessários à sua salvação, à sua sobrevivência. Porque aí ele precisa. O difícil é saber como menor, né? Que ele vai chegar até 2018 não conseguindo 308 votos, que é o mínimo necessário para fazer uma reforma da Previdência,
uma reforma constitucional, por exemplo. Verdade, assim, no meio político há muita discussão, não é nem se ele vai escapar dessa ou não. A previsão é que vai escapar dessa votação e essa denúncia não será aceita pelo plenário da Câmara. Sim. Mas que efeito vai ter uma semi-derrota ao essa discussão ser postergada por causa de falta de quórum? Como é que isso reverbera no meio econômico? Não é que costuma ser, tem sido um fiador do governo Temer. Como é que você imagina que, vamos dizer que ele não tenha quórum, não é? Sim, os efeitos que isso vai ter para a economia e para o mercado financeiro. Ele vai ficar cada vez mais sem autoridade, sem capacidade de governar, ainda que ele tenha alguns votos e não seja cassado, por exemplo. Mas, enfim, isso inviabiliza a aprovação daqueles projetos que possam retomar a economia, retomar o desenvolvimento, e ele não vai conseguir aprovar nada. Muita gente tem interesse nisso, porque o país já entrou na rota de desastre há muito tempo. Não deveria ter entrado, já entrou, agora até 2018 continuaremos assim, porque falta credibilidade ao governo, falta legitimidade e falta alguém que aponte um caminho e que seja reconhecido e respeitado por todos, desde a opinião pública até mesmo o meio político. Eu não vou deixar de falar, de fazer essa última pergunta, porque afinal de contas nós falamos de 2018 para o governo do Estado e para a presidência da República, né? Como é que você imagina diante desse cenário que nós temos? Lula ameaçado de ser condenado em segunda instância e até preso e ser tirado do jogo. Essa é uma expectativa que existe, um temor que existe dos seus apoiadores e uma expectativa dos seus adversários. O PMDB, depois de tantos anos no poder, né, com a grife PMDB no poder e com um presidente tão impopular. O PSDB, muito ameaçado por essas denúncias e bastante, você mesmo disse, nas pesquisas, os nomes importantes do partido bastante comprometidos. E aí? E 2018? Eu não acredito na prisão do ex-presidente Lula, nem acredito que ele vai ser inviabilizado, impedido de disputar as eleições. Não acredito que ele vai conseguir se eleger novamente, também não. O risco que nós temos aí... Por causa da rejeição. Exatamente, o cenário é muito complicado. Hoje ele pode ser favorito dentro de um contexto, mas daqui a um ano as coisas podem mudar. E isso é que é o mais grave, porque não sabemos para onde estamos indo, né? Surge um nome aventureiro, pode ser uma solução bastante complicada para o Brasil, sem noção, completamente fora da ordem política, né? Da ordem partidária. Então é um cenário muito estranho para o Brasil, porque nós vivemos uma combinação aí de incertezas, indefinições rumo a um desconhecido. Essa é a questão, não sabemos em que porto vamos chegar em 2018. Um partido pequeno pode alçar voo e conseguir se eleger sem tempo de TV, com pouco tempo de TV e pouco fundo partidário? Tudo é possível nessa política. O Calil deu uma amostra disso aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, basta você ser bem conhecido, é preciso ser bem conhecido, depois trabalhar bem as redes sociais e um pouco de televisão e capilaridade, você consegue viabilizar uma candidatura nos dias de hoje. Orion, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu conversei com o colunista e jornalista político Orion Teixeira, que é do portal BHZ e da Band News. Ele fez para a gente aqui um arrazoado das expectativas desse momento, desse mês de agosto que está começando, que é um período onde devem ocorrer muitos fatos que são relevantes para a política nacional e que podem projetar o que vai acontecer em 2018. Foi sobre isso que a gente conversou. Agosto é um mês de cachorro doido, né? Pois é um mês que tem muita história no Brasil, inclusive política, né? Exatamente. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.